Olá malta e sejam bem-vindos a um novo vídeo. Então, eu espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem. Olhem só o que eu arranjei! Basicamente, a minha mãe tinha uma loja e ela fechou a loja e foi viver para a França. Ela deixou-me ficar com isto, então é bem fixe porque isto liga. Só que eu não posso ligar agora no vídeo porque isto ofusca um bocado e então... Mas é bem de giro, gosto muito. Portanto, passando agora para o propósito do vídeo, hoje trago-vos um livro que foi bem interessante, tipo a história que eu tive com o livro e portanto vamos lá ver de que livro é que eu estou a falar. O livro que eu vos trago hoje é este aqui, chama-se Guardiões e é escrito pela Filipa Tadeu. Eu não sei se é assim que se diz o nome dela, peço imensa desculpa. Eu comprei diretamente o livro à autora e ela escreveu uma dedicatória, foi muito fofa. Vamos primeiro falar da capa do livro e depois da história. Como podem ver, a capa do livro é mesmo gira. Eu vi a capa em fotografia e depois, quando chegou, eu fiquei damn, que capa! Porque não parecia ser assim, tipo, claro que parecia ser assim, mas eu acho que o facto de eu olhar diretamente para a capa fez-me gostar ainda mais dela, estão a perceber? Estamos no meio da floresta, temos aqui um castelo e temos aqui uma rapariga e aqui a sombra de um rapaz, eu acho que dá para ver, e depois temos aqui atrás um resumo e aqui um excerto da história. Eu gosto imenso da parte de trás também, porque continua a floresta, só que é mais clarinho e depois eu gosto imenso do facto, não sei explicar, mas eu acho que é uma capa muito gira mesmo. Eu não sei, mas vocês imaginem, a capa é um bocadinho escura e vocês pensam, ok, não vai ser uma história assim muito feliz, e depois tem aqui a parte do castelo que está mais iluminada e acho que poderia-se dizer que é tipo a luz na escuridão, estão a ver? Então, passando agora para a história do livro. É a história de uma rapariga que se chama Cristina, que se muda para a Califórnia para ir viver com a tia e com a prima porque os seus pais estão em viagens de negócios e pronto, por aí. Estão a ter obstáculos a nível profissional e eles decidem que é melhor a Cristina ter estabilidade e ir morar para a Califórnia. Mas a Cris não sabia que mudar de casa e mudar de cidade ia afetar completamente a sua rotina diária e, portanto, logo na primeira semana de aulas, ela conhece um rapaz que se chama Noel. Eu vou deixar aqui o nome dele porque eu não sei se é assim que se pronuncia. E ele é aquele típico bad boy que todas as raparigas adoram e que todas as raparigas correm atrás. Só que a Cris pensa, eu não vou ser mais uma dessas, portanto, show! Eles não vão lá muito com a cara um do outro e quando eles estão juntos, em momentos, estão a ver, eles passam esses momentos todos a discutir. Parece que a única coisa que fomenta a relação deles é tipo o ódio que eles sentem um pelo outro. Mas lá está, eu não sei se é ódio ou se é mais incompreensão, porque eles não se conseguem entender um ao outro. E então a Cris não gosta nada dele e um dia o Noel vai-lhe salvar a vida e vai-lhe abrir as portas a uma nova realidade, que é a realidade dos guardiões, dos protegidos e dos antigos. E a Cris vai descobrir muito sobre o seu passado e vai perceber o porquê de precisar de um guardião. E à medida que ela vai conhecer a história dela e o seu passado e tudo isso, ela vai perceber que ela nunca está verdadeiramente preparada para o que o futuro lhe reserva. Então, agora passando para a minha opinião. Eu, quando comecei a ler o livro, eu pensei, ok, é aquela história clichê de uma rapariga que conhece um rapaz e pimbas apaixonam-se com uma mistura de fantasia, mas no final do quarto capítulo as coisas começam a ficar interessantes. E eu fiquei, ok, não estava preparada para isto. O que é que está a acontecer? E eu gostei imenso porque a cada vez que eu lia um capítulo ou vários havia sempre uma coisa que me surpreendia e que eu não estava à espera. Portanto, eu gostei imenso dos plot twists.
plot twists. Uma coisa que eu gostei imenso foi o facto de haver bastantes descrições das coisas, tanto das personagens como das paisagens, e isso fez com que eu pudesse criar uma imagem clara e de acordo com a história, estão a perceber? Uma coisa que eu adorei mesmo é que quando a autora introduzia um conceito novo na história, era sempre explicado a um certo dado momento da história. Vamos falar agora das personagens. As personagens têm uma personalidade bastante forte. E houve momentos em que, por exemplo, a Cris, que é a personagem principal, estava a ter atitudes super... E então eu estava tipo, para de ser assim, não, pronto. Mas ela depois, tipo, eu gostei imenso das personagens e às vezes só me apetecia entrar dentro da história e bater-lhes porque elas estavam a ser orgulhosas e estavam a fazer coisas estúpidas e eu tipo, para! Mas gostei muito. Depois uma coisa que eu adoro, que é o sarcasmo e a ironia. E algumas personagens têm um bocado disso, estão a ver? Também é bué tipo... E eu só me ria porque adoro. Eu nem sei explicar, mas eu gostei imenso. Porque uma pessoa está a ler e depois uma personagem diz uma coisa bué sarcástica e eu só fazia assim, oh não acredito. Portanto, eu gostei imenso. Não posso dizer que todos os momentos foram bons, porque obviamente há momentos tristes, como em todas. Os momentos tristes foram um bocado em toda a história, mas sobretudo no final do livro. Eu não sei se vocês conseguem reparar, mas aqui está muita coisa a acontecer e a partir daqui é só verde Jesus. O Jesus significa triste, nostalgia ou raiva e os verdes significam momentos que eu gosto ou momentos tipo what the hell, what is happening, o quê? Eu não vou dizer, mas eu fiquei bem triste. Também houve momentos bastante tensos e eu estava a ter boas dificuldades a querer ler, porque eu queria ler e queria acabar o livro, mas ao mesmo tempo eu estava, não, eu não quero que isto aconteça, eu não quero, e depois virava a página e mas acontecia. Até porque nem tudo é um mar de rosas, não é? Portanto, tem de haver momentos, tem de haver todo o tipo de momentos numa história. Em relação à escrita, a escrita é muito fácil de se ler e de se compreender, porque é muito direta e é muito divertido ler, porque nós conectamos com os personagens e conseguimos visualizar exatamente como elas são. Este foi um dos primeiros livros portugueses que eu li, que foram escritos por uma pessoa portuguesa, porque eu não estou habituada a ler literatura nacional, mas eu gostei imenso e depois eu estava a ler e decidi ver aqui as informações da escritora e diz que ela sempre foi uma amante de livros de fantasia, o que a levou a optar por um curso relacionado com línguas e toda a produção dos mesmos. Frequentou a Universidade de Aveiro e eu fiquei, calma aí! Universidade de Aveiro? Um curso relacionado com o livro e com a produção dos livros? Só pode ser o meu curso. E então eu fui perguntar e ela andou no meu curso. E eu fiquei, oh meu Deus, o mundo é tão pequeno! Tipo, what? Pronto. E o facto dela ter escrito o primeiro livro dela fez-me perceber que eu estou no curso certo. Não por eu querer escrever livros, mas por ler algo. Estão a ver? Não, eu não sei explicar o que é que eu senti naquele momento, mas eu fiquei bem orgulhosa de uma pessoa do meu curso ter alcançado os sonhos dela, estão a ver? Portanto, estou muito feliz por ela e por ter lido o livro dela e eu estou ansiosa pelo próximo, porque a maneira como isto acabou não pode acabar assim, porque há coisas que eu não aceito e eu estou muito ansiosa que ela escreva o segundo e, portanto, acho que todos vocês deviam ler, até para apoiar as pessoas que gostam de escrever. Eu acho que devíamos todos apoiar-nos uns aos outros e, portanto, por favor, leiam este livro. Portanto, é isto. E pronto, malta, este foi o livro de hoje. Espero mesmo que tenham gostado. Se tiverem gostado deste vídeo, não se esqueçam de deixar aí em baixo um grande like, que é para eu saber que gostaram. Não se esqueçam também, se já tiverem lido este livro ou se estiverem interessados, de deixar aí nos comentários, que é para eu saber. Se são novos por aqui, por favor, subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações, porque agora que eu estou de férias, os vídeos vão ser mais regulares, mas quando eu estou em aulas, o canal não tem assim muita atividade, estão a ver? Portanto, vocês precisam de ser avisados quando a atividade surge. E é isto, e nós vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!